Quem chegou? A Flávia. Nós temos tanto do EPG como de outras instituições, o pessoal da Secal aí que está bem-vindo, né? Das outras instituições, é uma honra para nós tê-los aí conosco. Sim, verdade. Projetou, Fran? Projetou. Jóia. Então, vamos lá. Boa noite, então, a todos, mais uma vez, né? Bem-vindos ao nosso terceiro encontro. Como estávamos conversando, já é o penúltimo, né? Estamos aí nos encaminhando para o encerramento do curso. E hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre as linguagens de ensino. Literatura, TICs, imprensa e fontes iconográficas. Lembro vocês também que essa semana nós enviamos, junto com o link da reunião de hoje, do encontro de hoje, as sugestões que nós trabalhamos na semana, né, no encontro anterior, na semana retrasada, com as sugestões de cinema e de música, lá os links do YouTube, tá? E também enviamos a gravação para vocês do segundo encontro, para quem não conseguiu assistir, tá? Então tá lá no e-mail. Se alguém não recebeu, pode entrar em contato conosco que enviamos novamente, tá bem? Então, sobre a literatura, é uma linguagem de ensino muito importante no ensino de História e Geografia. Por quê? Quando nós falamos na literatura, nós temos que lembrar que ela é constitutiva da realidade social. E ela nos auxilia a viver e a compreender a história. Por quê? Porque ela oferece traços, pistas, referências do modo de ser, viver, de agir das pessoas de uma determinada época, dos seus valores, dos seus costumes, né? Então, a literatura é capaz de captar, às vezes, os detalhes, né? As coisas mínimas, né? As impressões pequeninas que, às vezes, passam desapercebidos. Tá? E ela também expressa contradições, relações sociais e culturais, porque problematiza essa realidade de forma crítica. Por isso é tão importante nós termos esse olhar e tentarmos transmitir aos nossos alunos, sempre quando trabalhamos com linguagens de ensino, com fontes históricas, né, com imagens, qualquer coisa relacionada a um outro momento histórico, nos fazermos a pergunta: por que as coisas estão representadas dessa forma? E não só o que está representado nessa imagem ou nesse filme, nessa fotografia, mas sempre problematizar essa questão. Por que é assim? O que será que tinha naquela época? O que estava acontecendo naquele dado momento? Por que as pessoas estão se comportando dessa determinada forma? Por que as pessoas estão se vestindo dessa maneira? Então, cabe a nós, professores, explorar essa literatura de modo criativo, combinando fontes e formas, para que ela não seja somente uma leitura, um vazio, uma leitura vazia, sem essa problematização e sem essa crítica. Tá? Por meio do trabalho com essa literatura infantil, o que os alunos são capazes de fazer? Olhem quanta coisa, pessoal. Desenvolver a capacidade de recordar e criar narrativas, e aí criar os vínculos, problema, causa e ação. Reproduzir com suas próprias palavras um relato seguindo uma determinada ordem. Acompanhar um argumento descrevendo as sucessões do tempo. Criar imagens de acontecimentos distantes do seu cotidiano. Desenvolver a criatividade e a imaginação e observar e compreender semelhanças e diferenças. E aqui ainda estão algumas habilidades, algumas circunstâncias que Fermiano e Santos colocam lá no seu livro, além de tantas outras que poderíamos enumerar. Aqui é importante a gente ressaltar que a capacidade de narrar, né, que é também uma habilidade do ensino de história, ela é um processo. Ela se constrói em um processo. Mesma coisa que a gente já vinha falando, não é numa atividade, não é de um dia para a noite.
Porque, às vezes, os nossos alunos, eles conseguem fazer uma narrativa, mas ainda não conseguem estabelecer essa conexão entre o problema, a causa e a ação. Ou, às vezes, as crianças nos contam, fazem uma narrativa, mas nessa narrativa, às vezes, não tem o ambiente, ou não tem os personagens, ou elas não estabelecem o vínculo, né, entre a concepção histórica, os personagens, o ambiente. E essa habilidade de saber narrar, ela não é puramente cognitiva, ou seja, não é pura cognição. Ela precisa de nós, professores, de um estímulo para que esses alunos avancem nesse processo da narração. Então, isso quer dizer o quê? Que nem sempre o aluno mais velho, com mais idade, ou que está num ano à frente do outro, sabe narrar melhor alguma coisa. Não. Às vezes, alunos mais novos, com menos idades, narram e fazem essa perspectiva e esse vínculo, né? A perspectiva da contextualização e esse vínculo da causa e ação muito melhor que outros alunos com mais idade. Por quê? Porque foram estimulados desde cedo a trabalhar e a visualizar, enxergar a literatura e a narração desta forma. Importante também, quando nós trabalhamos com literatura, distinguir e deixar uma coisa bem clara. O discurso histórico é diferente do discurso literário. O que quer dizer isso, professora? O discurso histórico, ele visa explicitar o real, tá? Por meio de um diálogo que se dá entre o historiador e as fontes, os documentos, que aí vão dar evidência sobre os acontecimentos e as ações históricas. Então, é baseado no quê? Na realidade. A obra literária, o que ela tem de diferente? Embora ela também seja narrativa, como o discurso histórico, ela não tem o compromisso com o real. Ela não tem a obrigação de comprovar tais acontecimentos. É uma criação, um teatro mental. E aí Guimarães nos alerta que isso pode implicar no afastamento do real. Ela é importante, ela é um meio para construir habilidades no processo histórico, do ensino de história e geografia, mas ela não pode se confundir com esse discurso histórico. Por isso, quando nós vamos avaliar os nossos alunos sobre o discurso histórico, a concepção de história que eles têm, não pode ser só por meio de uma obra literária, porque ela não tem esse compromisso com o real. Então, embora, né, os autores das obras literárias ali vão contextualizar o personagem, vão contextualizar o ambiente, vão, né, problematizar a questão, mas eles não têm essa preocupação e nem obrigação, né, de retratar a realidade tal e qual. Então, isso é importante que a gente tenha bem em mente. E aí, como que a gente pode, né, trabalhar, então, a literatura, ensino de história e geografia? Através dos diálogos inter e transdisciplinares. Então, Pesavento, 2006, ela nos diz que história pergunta, literatura responde. E isso promove um diálogo transdisciplinar e interdiscursivo entre as duas formas de conhecimento sobre o mundo. Embora não podemos esquecer que elas são diferentes formas de abordar a realidade. E na educação infantil e ensino fundamental, como que a gente pode trabalhar isso lá na escola? Através do desenvolvimento de projetos. Esses projetos, muitas vezes, né, e podem estar contidos lá no projeto, no político pedagógico, no PPP da escola. Então, é uma opção metodológica que a escola tem, esse trabalho por projetos, que promove a integração de professores, de temas, da comunidade escolar. Por que isso? Para fazer essa transposição das rígidas fronteiras das disciplinas. Então, eu vejo, né, que o CEMEIs aqui de Ponta Grossa trabalham muito nessa perspectiva da inter e da transdisciplinaridade. Então, não tem conteúdos, né, eles trabalham pelos centros de interesse, ou como chamar centros de aprendizagem, e aí, a partir de um único tema, é trabalhado os conhecimentos de diversas áreas. Então, isso é muito importante. Tá? Por
porque aí a criança não tem essa rígida fronteira da disciplina, do saber. Ela consegue conectar os seus saberes, ela consegue fazer essas ligações tão necessárias para a vida educativa e tanto para a pessoal dela também. Então, aqui eu coloquei uma citação de Guimarães, que é bem importante sobre a literatura, que diz assim: conscientes da tarefa crítica, acreditamos que ensinar história, articulando-a com a literatura, expande o diálogo com outras áreas do conhecimento. Aí entra a transdisciplinaridade, outras manifestações da experiência humana. Então, como ensinou Pesa Bento, a registra a vida. Poesia e história são dimensões do nosso viver, modos de ler e interpretar o mundo. Recuperar essa totalidade é valorizar a nossa existência, libertar nossos sentimentos, nossos pensamentos. A escola, espaço de viver e pensar, não pode ficar alheia à poesia e à história. Então, essa descoberta, né, esse sentimento que é colocado, as crianças conseguem se expor, conseguem evidenciar esses sentimentos quando trabalham com a literatura. Então, por meio disso, nós podemos trabalhar muitos conteúdos de história e geografia de uma forma dinâmica e atrativa para os nossos alunos. Então, aqui nós trouxemos para vocês algumas sugestões de livros, né, que podem ser utilizados aí tem alguns da educação infantil e ensino fundamental. E nós vamos enviar também, quando enviarmos o link do próximo encontro, nós vamos enviar um documento para vocês também com outras sugestões de livros e o que é possível trabalhar do que tem lá no livro da Fermiano, tá? Da Fermiano e Santos, tá? Delas aí a gente escaneia, faz e manda para vocês esse documento com as sugestões dos livros. Então, aqui, para trabalhar a ideia de temporalidade e a relação com o passado. Nós colocamos ali 2 livros. Então, O Cheiro da Lembrança é um livro que nos evoca, que ele trabalha com a memória olfativa. Então, o que a memória olfativa é capaz de fazer? Quantos de nós, às vezes, sentimos aquele cheirinho, né? Ou lembramos do cheiro do bolo da vovó, da bisavó, né? Ou aquele perfume marcante daquela pessoa. Os alunos, às vezes, sabem o nosso perfume, né? Os alunos de fundamental, os infantil, que é da prof, que não é da prof, né? Então, quantas memórias, quantas lembranças, né? Quantas colocações, quantos contextos essa memória olfativa é capaz de realizar. E o outro livro, que se chama Guilherme Augusto Araújo Fernandes, eu não sei se vocês conhecem, mas nós optamos ali, eu vou ligar para vocês escutarem um pouquinho dessa história e mergulharem conosco, porque é uma história muito bonita e que tem N possibilidades de trabalho. Então, antes de falar dele, eu vou colocar aqui para a gente escutar, tá? Então, eu convido vocês nesse momento a mergulhar, né, conosco nessa história. Guilherme Augusto Araújo Fernandes. Era uma vez um menino chamado Guilherme Augusto Araújo Fernandes. E ele não era tão velho assim. Sua casa era ao lado de uma vida de velhos. E ele conhecia todo mundo que vivia lá. Ele gostava da senhora Silvana, que tocava piano. Ele ouvia as histórias arrepiantes que contava o senhor Cervantes. Ele brincava com o senhor Valdemar, que adorava rimar. Ajudava a senhora Mandala, que andava com uma bengala. E admirava o senhor Poçante, que tinha posses de Deus. Mas a pessoa de quem ele mais gostava era a senhora Antônia Maria Diniz Cordeiro, porque ela também tinha 4 nomes como ele. Ele a chamava de Dona Antônia
e contava-lhe todos os seus segredos. Um dia, Guilherme Augusto escutou sua mãe e seu pai conversando sobre Dona Antônia. Coitada da velhinha, disse sua mãe. Por que ela é coitada? Perguntou Guilherme Augusto. Porque ela perdeu a memória, respondeu seu pai. Também não é para menos, disse sua mãe. Afinal, ela tem 96 anos. O que é uma memória? Perguntou Guilherme Augusto. Ele vivia fazendo perguntas. É algo de que você se lembre, respondeu o pai. Mas Guilherme Augusto queria saber mais. Então ele procurou a senhora Silvana, que tocava piano, e perguntou o que é memória. Algo quente, meu. Algo quente. Ele procurou o senhor Cervantes, que lhe contava histórias arrepiantes. O que é uma memória? Perguntou. Algo bem antigo, meu caro. Algo bem antigo. Ele procurou o senhor Possante, que tinha voz de gigante. O que é uma memória? Perguntou. Algo que vale ouro, meus olhos. Algo que vale ouro. Então, Guilherme Augusto voltou para casa para procurar memórias para Dona Antônia, já que ela havia perdido as suas. Ele procurou e achou uma caixa antiga de sapatos, cheias de pranchas guardadas há muito tempo. E colocou-as com cuidado numa cesta. Ele achou uma marionete que sempre fizera todo mundo rir e colocou-a na cesta também. Ele lembrou com tristeza de uma medalha que seu avô lhe tinha dado e colocou-a delicadamente ao lado das conchas. Depois, achou sua bola de futebol, que para ele valia ouro. E por fim, entrou no galinheiro, pegou um ovo fresquinho ainda debaixo da galinha. Aí, Guilherme Augusto foi visitar a Dona Antônia e viu a ela, uma por uma, cada coisa de sua cruz. Que criança adorável que me traz essas coisas maravilhosas, pensou Dona Antônia. E ela, então, começou a se lembrar. Ela segurou um ovo ainda quente e contou a Guilherme Augusto sobre um ovinho azul, todo pintado, que havia encontrado uma vez dentro de um ninho no jardim de sua casa. Ela encostou uma das conchas no ouvido e lembrou da vez que tinha ido à praia de bonde há muito tempo e como sentira calor com suas botas de amarrar. Ela pegou a medalha e lembrou com tristeza de seu irmão mais velho, que havia ido para a guerra e nunca voltou. Ela sorriu para a marionete e lembrou da vez em que mostrara uma para sua irmãzinha, que rira as gargalhadas com a boca cheia de mingau. Ela jogou a bola de futebol para Guilherme Augusto e lembrou do dia em que se conheceram e de todos os segredos que haviam compartilhado. E os dois sorriram, pois toda a memória perdida de Dona Antônia, que tinha sido encontrada, por um menino que nem era tão velho assim. O que é memória para você? Então, pessoal, esse livro, trabalhando a memória dessa forma, né, com essa sensibilidade, é um livro muito gostoso para trabalhar com as crianças, né? Porque além de toda essa ideia de temporalidade, da relação com esse passado, tem esse cuidado, né? Tem essa perspectiva, essa amorosidade. Então, é um livro bem bacana para se trabalhar. Espero que vocês tenham aí gostado da história. E aí, continuando aqui as nossas sugestões, para trabalhar as fontes históricas. Então, tem esse livro. Qual a história da história? Então, esse é como se fosse um passeio no tempo.
Então, tem os alunos de uma turma, né, tem a personagem Maria Clara, que ela, né, instiga essa turma na conversa com uma historiadora. E aí eles começam a compreender esse sentido da história, mas de uma forma bem gostosa, de uma linguagem bem divertida e interativa. É um livro bem, bem bacana para ser trabalhado também. Para trabalharmos direitos humanos e a diversidade cultural. Aí temos lá a sugestão do livro do Urban, né, que é Vozes da Floresta, Lendas Indígenas, que vai reunir aí 4 contos, tá, inspirados em lendas indígenas. E aí a nossa outra sugestão, até acho que a professora Franciele também trabalhou, eu cheguei a trabalhar com a minha turma lá da UEPG de FTM, de História, é As Bonecas Negras de Lara. Então, esse livro é da professora Aparecida, né, Aparecida de Jesus Ferreira, ela é aqui da UEPG, do Departamento de Letras, e ela traz crianças que abordam sobre suas experiências com bonecas negras. Então, elas são diferentes famílias que gostam de brincar, de contar histórias, e ali elas vão, né, fazendo esse enredo. E existem N possibilidades para trabalhar os conteúdos a partir deste livro, né? Então, dá para trabalhar a identidade. É um livro muito bom para trabalhar as diferenças, o respeito às diferenças, essa diversidade cultural. Aí também vai entrar as questões das famílias, das diferentes famílias, inúmeras. Nós fomos pontuando com a minha turma e colocamos, assim, cheio, né, de temas e de possibilidades para trabalhar com esse livro. Sobre a história da infância, elencamos 2. O primeiro é toda criança tem o direito de ler o mundo, que mostra o direito de leitura das crianças, mas não no sentido só da leitura pela leitura. Por quê? O que é o direito delas? É ler o mundo. Então, nessa leitura do mundo, essas brincadeiras com mitos, com lendas, né, do reconhecimento das paisagens, dos ambientes, enfim, fazer com que ela se sinta parte do mundo. E aí tem um clássico também, que é a Infância de Ziraldo, né? Que é um relato das recordações da infância do cartunista Ziraldo, da sua relação com os avós, do que ele fazia, das brincadeiras de rua, da época da escola. E aqui nós trouxemos uma prática que muitos de vocês também já podem ter trabalhado lá nas escolas, com os alunos, que é Chapeuzinho Vermelho nos dias atuais. Nós adaptamos uma sugestão de Fermiano e Santos, tá? Então, o que é essa prática? Primeiramente, leitura do clássico, né, o clássico da Chapeuzinho Vermelho. Depois, uma atividade em grupo, discutir e completar essa tabela. Ah, meus alunos são pequenos, então como que a gente pode fazer? Com educação infantil, infantil 4 e 5? Dá para ampliar essa tabela, né, e colocar através de gravuras. Ou os próprios alunos desenham, né, depois ali, se fosse nos dias de hoje, eles vão desenhando e aí a gente vai montando uma tabela com eles através das gravuras, né? E os alunos que são maiores, aí uma atividade em grupo para completar essa questão aí. Então, onde Chapeuzinho morava? Na história, no clássico que foi contado, e se fosse nos dias de hoje? Aí eles vão completar. Onde será que Chapeuzinho ia morar nos dias de hoje? Como ela foi para a casa da vovó? Quais os perigos enfrentados no caminho até a casa da vovó? Né, lá na história. E quais os perigos que as crianças podem enfrentar nos dias de hoje? Quais os conselhos da mamãe? Quem ajuda Chapeuzinho? Como era o caminho percorrido? Quais os elementos na paisagem que tinham lá na história e agora, se fosse nos dias atuais? E depois de toda essa produção, né, uma sugestão de produção de texto, tá? Versão atual da história. Então, os alunos podem escrever essa versão baseada no que eles colocaram ali, se fosse nos dias de hoje. Não escrevem ainda, são crianças pequenas, então podemos fazer um texto coletivo, né? Um texto através de imagens, e aí existem N possibilidades. E, por último, a apresentação, a verbalização desse texto, que pode ser feito de forma oral, através de fantoches, podemos propor um teatro, né, dos nossos alunos. Então, aqui é uma sugestão para trabalhar o quê? Por meio dessa prática, o que é possível? Comparar informações, pensar sobre organização temporal, perceber as mudanças ocorridas, encontrar pistas a respeito do passado, identificar mudanças na paisagem, caracterizar objetos de diferentes épocas e redigir diferentes tipos de texto, numa única prática, tá? Então, aqui nós trouxemos só como forma de exemplificação para vocês, ok? E sobre as TICs.
né? Sobre literatura, a gente conversou um pouquinho, porque, né, nosso tempo não é tão grande, a gente está procurando trazer sugestões e falar um pouquinho de cada uma, né, contextualizar cada uma das linguagens de ensino para vocês. Sobre as TICs, eu vou falar, assim, não rapidamente, mas a gente vai ter uma conversa, porque tudo que nós estamos fazendo nesse curso, o nosso atual momento pandêmico, todas as alternativas que, que as escolas estão encontrando para chegar até os alunos é por meio das TICs. Então, impactos na vida cotidiana desde o seu desenvolvimento, na pesquisa, na área de história e geografia das pesquisas, especificamente na coleta de dados, né, nessa escrita mais rápida da história, no banco de informações, no convívio pessoal, nas relações afetivas, no lazer, educação, trabalho, cultura e, consequentemente, no processo de ensino-aprendizagem. E aqui eu ressalto também, para a gente lembrar, que quando falamos das TICs, a gente às vezes se lembra ou se remete primeiramente ao computador, ao celular, mas a gente não pode esquecer que as TICs ocupam aí uma gama muito grande. Então, televisão, desde o gravador, da máquina fotográfica, tudo é TICs, né? Fazem parte das TICs. E aqui, pessoal, né? Tem também que a Guimarães traz uma diferença entre os nativos e os imigrantes digitais. O que são os imigrantes? São pessoas, né, para quem informática é novidade. Fazem parte de gerações anteriores que não nasceram na era digital, mas aprenderam a lidar com a tecnologia. E o que são os nativos digitais? São aquelas pessoas que nasceram e cresceram na cultura informatizada após ali 1980. Então, acompanharam todo esse desenvolvimento tecnológico e foram sendo alfabetizados na linguagem digital. Se a gente for pensar, então, nos nossos alunos lá de educação infantil e ensino fundamental, eles são nativos digitais. E aqui, para esse momento, nós consideramos trazer essa citação que tem lá no livro da Guimarães, que é bem apropriado, nós achamos, para o momento e para o curso, que diz assim: o professor online possui múltiplos papéis que se diferenciam e se complementam. Isso requer capacidade de adaptação, de criatividade diante de novas propostas e atividades. O modelo convencional de professor centralizador, detentor de saber em uma área específica, cuja atuação se reduzia ao espaço específico da escola, e mais precisamente ainda da sala de aula, é considerado inadequado por professores e alunos. E agora, essa citação vem bem ao encontro do que nós estamos vivendo, né? O professor, às vezes, somos professores online. Estávamos preparados? Né, a gente estava começando a conversar, e foi o Marcos, né, que colocou como assim, as tecnologias estavam aí, as TIC sempre, né, estiveram à nossa disposição, mas nós nunca tivemos que usá-las, por quê? Ou por falta de conhecimento, ou por, né, acomodação, por que será, né? E agora, de uma hora para outra, a gente se viu, né, praticamente, mesmo quem é resistente, quem não gosta, a se adequar e a usar, né, aí as TICs para a gente conseguir fazer esse vínculo, estabelecer esse vínculo com os nossos alunos. E esses múltiplos papéis, né, quais são, se a gente for pensar, são esses múltiplos papéis que nós temos hoje como professores online, né? Como que a gente pode fazer para que esse vínculo se torne prazeroso para os nossos alunos? E aí, nesse momento, eu acredito que a nossa capacidade de adaptação e de auto-organização nos falam muito. Então, tem se evidenciado muito essa capacidade que a gente tem de ressignificar o ambiente, as nossas aulas, para que a gente consiga ainda, né, tornar um processo de ensino-aprendizagem significativo para os nossos alunos. Então, as TICs no ensino e aprendizagem de história e geografia permitem o quê? A reconstrução de conceitos, construção e reconstrução, as atividades, né, que não só história e geografia de forma geral, ficam mais dinâmicas, e uma troca de saberes e experiências. Então, ela parte da compreensão sobre as relações entre os sujeitos, o ensino de aprendizagem de história e geografia e as novas tecnologias.
Porém, com todas essas tecnologias a nosso dispor, agora mais do que nunca o uso delas, né, o trabalho de refletir sobre informações, aplicativos, conteúdos e articulá-las e desenvolver tudo isso de forma crítica e problematizadora é trabalho do professor. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande e, nesse momento, uma responsabilidade maior ainda, né? De fazer com que esse aluno veja essas fontes, essas formas de ensinar de forma crítica, de forma que ele contextualize tudo isso no processo histórico. Porque senão fica muito, a gente usa a tecnologia, mas vira quase um manual, uma receita, né, uma enciclopédia. Diminui muito, né, a concepção crítica da história e da geografia. E aí, entre as inúmeras possibilidades aqui que a gente tem, nós trouxemos os jogos digitais. Por quê? Porque os jogos possibilitam a coordenação de pontos de vista e a criação de estratégias, que são habilidades necessárias ao ensino de História e Geografia. Então, aqui, muitos de vocês já devem conhecer esse jogo no tabuleiro, né? Jogo cara a cara, que é para trabalhar diversidade cultural. Através dele, as crianças podem aguçar a imaginação, estabelecer estratégias, e com isso elas fazem conexões lógicas, porque ela compara, ela pensa. Ao final, ela consegue ver se a estratégia que ela escolheu foi bem sucedida ou não. E aqui esse jogo tem daí para baixar no celular, né? Ou tem na Apple Store, tá? Para baixar lá. Então, ele tem duas opções, se vocês procurarem lá na Play Store, lá na loja. Então, tem para jogar com alguém mesmo online ou em dupla. Então, ele vai perguntando e dando as dicas. Olhos pretos, cabelo preto, queixo redondo. E aí, você vai dando os palpites e eliminando ali as carinhas que tem. É bem bacana, tá, gente? E aí, como segunda sugestão, esse joguinho GeoHistória. Possui vários temas relacionados à história e geografia, tá? E dentro do tema tem uma pequena explicação e uma atividade, um quiz. Então, eu coloquei ali algumas fotos para vocês entenderem. Então, tem ali, ele vai trabalhar deriva continental, pré-história e Egito Antigo. Aí você clica num tema. Como ali eu cliquei na pré-história. Então, ali ele vai trazer textos, fragmentos, pequenos textos, vai trazer imagens e alguns temas têm vídeos. Tá? E aí ele vai ter uma atividade, um quiz, que vai relacionando ali as perguntas, tá? Então, aqui, pergunta 2, por exemplo, qual é considerada a principal descoberta, né, feita pelo homem pré-histórico? Aí você vai respondendo, descoberta do fogo. E aí ele vai pontuando, ele vai dando uma pontuação, 1000 pontos. Então, tem alguns que tem 5, tem alguns que tem 8. É um jogo, bom, é um jogo muito interessante, só que a gente precisa também ler e ver se adapta ao nosso contexto, né? A nossa proposta de ensino. Então, aqui foi um pouquinho sobre as literaturas e as TICs, depois a gente pode até voltar e conversar um pouquinho mais no final. Mas agora, então, eu vou passar a palavra para a professora Franciele, para ela continuar discutindo aí, e umas coisas bem bacanas aí que ela trouxe para nós, né, de imprensa, de história mesmo, vai ser bem bacana. Olá, gente, então, né, dentro, claro, da tecnologia, da informação e da comunicação, que são as TICs, nós temos muitas possibilidades para trabalhar, tá? Tanto, né, o passado longínquo, como também a questão, né, do passado mais próximo ao presente, que é o caso das crianças. Não deu tempo da professora Karine mostrar, tá? Mas a gente vai associar numa próxima aula, né, professora Karine, a questão das TICs com visitas a museus virtuais. Tá? Então, não percam o próximo encontro, nós vamos dar algumas dicas, né, quanto a isso, então, porque, como a professora Karine falou, isso tudo está sendo permeado pelas TICs, né, lembrando que desde um pendrive a TIC, onde você armazena informação, né, então o pessoal acha que é só computador, não é só computador, tá, gente? Então, tudo que forma informação, comunicação, envolve, então, né, as TICs. Pessoal, eu vou trabalhar com uma questão mais tradicional, né, sim, eu gosto muito os alunos que tiveram aula comigo sabem que eu gosto, tá um pouco nervoso comigo, meu PowerPoint aqui, que não tá querendo aparecer.
Gostaram das dicas da professora Karine Joia, né, gente? Eu também achei bem legal. Eu não sabia dos jogos também. Achei fantástico, tá? Então, a gente vai aprendendo, né? E aí que eu falei hoje de manhã, o que está sendo interessante desse momento é o quanto de conhecimento nós estamos compartilhando, gente. Tá? Coisas que até então nós não nos preocupávamos com isso, né? Aprendemos a cada dia, né, Karine? A, a nos adaptarmos, uma dá uma dica para outra, né? E assim nós. Então, esse também do jogo do cara a cara, eu adorava ele no tabuleiro, quando eu era criança eu jogava, né? Vejo que o jogo já foi modernizado, né? Agora. Bacana. Trabalhar. Ok, Karine? Apresentação? Ok, Fran. Uhum. Quando a professora Karine falou, Fran, tem um livro ali, né, do Guilherme Augusto Araújo Fernandes, eu falei, é maravilhoso esse livro. E o dia que eu trabalhei ele em sala, uma das minhas alunas, a Stephanie, que fez a leitura, e ela é uma contadora de histórias ótima. Gente, ela contou de uma forma muito emocionante, né? A história do livro, daí teve as alunas da manhã, cada uma com a sua característica, mas é um livro que emociona, porque ele trata a memória. E muitas vezes nós trabalhamos a história tão distante, né, dos grandes heróis, né, e esquecemos que as pessoas que estão ao nosso redor, nossos avós, um vizinho mais velhinho, tem quanta história e memória para contar. E aqui vocês vão ver que vão ter os momentos que eu vou resgatar um pouco disso, né? Fontes iconográficas. O pessoal, quando viu lá, né, o que será que é isso? Então, é tudo que envolve praticamente as imagens e as representações, tá, gente? Como fotos, pinturas, desenhos, né? As próprias gravuras, né? Charges, desenhos, né? Das várias técnicas, muitas vezes, né? De carvão, lápis, tudo mais. E esculturas também. Tá? Então, nós vamos ver que teve um período do nosso momento em que as esculturas eram muito fortes, né? Muito imponentes. E também dentro da cultura africana, existem culturas lindíssimas que se retratam estilos de face, né? Ou seja, os padrões, né, estéticos, as vestimentas, as cores, os tecidos, tudo que a gente pode trazer para a sala de aula para aproximar o aluno desse processo de aprendizagem. E o mais importante, gente, ele é para o aluno da educação infantil, os anos iniciais, é o processo de inserção e vai ser o contato da criança para o início desse desenvolvimento da observação crítica. Tá? Ele vai aprender com vocês como analisar uma foto, uma obra de arte, os detalhes, a explorar as possibilidades, o que ela tinha, quem fez, em que momento viveu, tá? Então, tudo isso é muito importante ser explorado com as crianças. Então, ela vai retratar diferentes épocas e lugares, né, gente? Então, eu posso pegar um quadro, muitas vezes representam paisagens, né, um campo florido, mas são de dois lugares diferentes. Tá? Autores que pintaram em dois momentos diferentes, quais as influências artísticas e tudo mais. Se eu pegar obras, gente, do século XIII e XIV, eu vou ver uma influência muito forte da igreja, dos santos, dos anjos, né? Já diferente com a entrada do iluminismo, onde entra o ser humano, já começamos a ver imagens nuas, né? Imagens, né? Que vão retratar essa questão já do corpo dos seres humanos, né? Ela também traz, gente, dentro desse valor educativo, valores estéticos históricos, como eu acabei de comentar. Cada época vai ter uma influência dentro desses movimentos. Sei como vocês estudaram na literatura, né? Byron, né? O romantismo, as obras de artes, as esculturas, os quadros, né? As pinturas. Por exemplo, o renascentismo tem uma característica. Nós vamos ver que os seus pintores, né? Eles vão ter características próprias, tá, gente? Eles expressam modos e visões de mundo, e aí tem que cuidar. Elas têm, muitas vezes, uma leitura que superficialmente pode nos dar a impressão de uma coisa, mas muitas vezes pode retratar outra. A essência, tá, gente? Então, por isso que é importante desvelar o artista, a época, o momento que queria retratar. Porque muitas vezes há mensagens, né, subliminares naquela obra que apontam questões, muitas vezes, de confronto, embates políticos, né? Nós vemos aqui no nosso período da Tropicália no Brasil, há músicas que foram criadas com jogos de palavras para poder, né, serem liberadas pela censura, para poderem ser circuladas no meio público, mas que usavam esse jogo de palavras muitas vezes até numa forma de protesto, tá? Poemas, né, e letras de música, por exemplo. Aqui, gente, então,
é o professor pesquisador que vai entrar, tá? Vocês irem atrás, procurarem, o professor tem que ter esse capital cultural, tá? Gente, que muitas vezes ele é realmente empobrecido, porque é uma questão que o professor no Brasil muitas vezes vem das classes mais pobres, são os filhos dos operários, e é um mérito muito grande para nós quando nós conquistamos tudo isso. Eu vim de famílias pobres, gente, tá? Eu acho que eu sou a única na família com doutorado mesmo, né? Tenho os doutores sem doutorado, né? Que muitas vezes ganham mais mérito que eu, mas tudo bem. Então, não é uma questão, né? E para minha família foi motivo de muito orgulho, né? Quando eu consegui me formar e tudo mais. Então, a gente expressar isso na escola com autoridade, com conhecimento, faz toda a diferença, gente. Uma fotografia, uma pintura, um retrato, uma ilustração, ela é cheia de intenções, gente, tá? Guimarães nos alerta disso, visões de mundo, épocas, técnicas, né, condições de produção, que elas são desmistificadas nessa leitura da obra, mesmo com as crianças, onde o professor aí age com maior intensidade, né, mais próximo dos alunos, porque eles vão aprender a fazer essa análise com o professor. Ela é uma produção criativa do mundo, gente, completando, então ela nunca é neutra, não é anônima, é preciso valorizar os artistas, tá? Por exemplo, eu vi uma pesquisa que foi feita na Bahia com os alunos da escola pública, não sei se vocês viram, perguntando se eles já tinham lido, né, alguma obra literária de um negro. Eles falaram que não. Daí que foram ver um erro da história do Brasil. Rui Barbosa foi sempre retratado, foi sempre feito um jogo de técnicas nas suas imagens que ele parecesse branco, e ele era negro. Né? Então, mostrar de onde essas pessoas vieram. Quando você fala em Picasso, nossa, Picasso, gente, veio da classe operária. Ele não era uma pessoa das elites. E foi um grande e renomado pintor, né? Nosso. Então, gente, tem que cuidar para a gente não se contaminar, tá? E assim desvelar, que aí é a produção do conhecimento, tudo bem? Aqui é o Sapo, por exemplo, né? Essa aqui é uma obra da Tarsila do Amaral que aproxima das crianças. Os traços é algo que chama a atenção das crianças, né? Tanto vocês podem reproduzir como uma questão de abertura, quem foi esse artista, em que época viveu. Lembram da linha do tempo que eu falei para vocês colocarem, ó, essa artista viveu nesse período, onde nós estamos, coloca a imagem da obra dela, muitas vezes a foto, né, e tudo mais, Tarsila do Amaral. E nós vamos ter, essa é uma obra do início do século, gente, ó, 1928, do século passado, tá? Mas que aí pode também trabalhar desenho, profundidade, as cores, né? A possibilidade de trabalho são enormes. O tipo de vegetação, né? Os cactos, com certeza, uma reprodução de uma área mais árida, né? O sapo ali pode ser também ter investigação. Quais são os animais que nós vamos encontrar na escola com uma investigação? Né? O que é o sapo dentro ali, até dentro da parte, ele é um anfíbio, né? A que escala dos animais ele pertence, a que família ele pertence. Então, aí pode ser, né, gente, feita uma imensidão de explorações em torno do conteúdo e da obra de arte, ó. Outras obras da Tarsila de Amaral, eu peguei o site aqui para indicar para vocês. Ele é lindo, não são só essas, é claro, existem outras, mas a imagem 3 ali, ó, a casinha, as árvores, né, retratando, né, uma visão mais de interior, de uma cidade pequena, que também são traços que se aproximam e chamam a atenção de uma criança, tá? Então, é possível inserir a arte na escola. E aqui é o site do Portinari, né, gente, aqui eu peguei só o retrato da biografia dele, né? Ou seja, ele teve uma infância pobre, nasceu em 1903, né? Aos 15 anos ele foi para o Rio de Janeiro, onde conseguiu estudar na Escola Nacional de Belas Artes. Então, não veio das elites, né? Ele é uma pessoa, por isso que nós vamos ver que nas imagens dele, um retrato e um valor em relação ao trabalhador é muito grande, tá? Então, olha aqui, ó, por exemplo, essa obra é comum em livro didático de história, gente, tá? Mas como que ela é lida? Como ensinar a criança a ler? Quem está em primeiro plano, segundo plano, terceiro plano nessa imagem? Primeiro plano é o trabalhador. Nós vamos ver que ele tem uma distorção nas imagens, tá? Ali na estrutura do corpo, os braços, as mãos, olha o tamanho dos pés, o tamanho da enxada em relação ao seu corpo, ou seja, é questão do instrumento, a força de trabalho. Ele valoriza muito a questão, né, dos afrodescendentes nas lavouras de café, que foram, né, gente, a grande máquina, né, a matriz de força para a produção de riqueza do café, que gerou todo um acúmulo de riqueza que foi possível depois, né, de 1929, com a crise da Bolsa de Nova York, investir nas indústrias.
ou seja, remodelar o país economicamente, tá? Em segundo plano, a árvore, mostrando o processo de desmatamento, sai a vegetação de Mata Atlântica, principalmente, ou seja, uma paisagem natural é substituída por uma paisagem cultural, que é a plantação de café. E como esse café começou a ser transportado? Né? A gente, no início, no lombo de mulas, depois vieram as ferrovias, tá? Daí, metade, final do século XIX. Tá? Então, as ferrovias foram grandes, as máquinas a vapor. Então, veja o contexto, né? Que nós temos toda a leitura de obra que temos ali, ó. Ó, o solo mais escurecido ali onde ele está, o solo de terra roxa, né? Ali em São Paulo, principalmente, norte do Paraná, um solo de origem vulcânica, com grande quantidade de ferro, por isso que ele é vermelho, né? Então, nós vamos ver nas obras já do Cândido Portinari essa valorização do trabalhador. Como ele viveu a vida numa fazenda de café, os seus pais, como imigrantes italianos, gente, a escravidão aconteceu, mas muitas pessoas permaneceram trabalhando nas fazendas em mão de obra precária, assim como muitos imigrantes vieram. Então, houve essa troca de experiência. O Portinari, então, valoriza muito isso em suas obras, tá? Memória, fotos. Eu gosto muito, entanto que a minha tese foi em cima de memória, gente. Eu entrevistei os idosos, né, 60 idosos da cidade de Ponta Grossa, que viveram por mais, no mínimo, né, 50 anos na cidade, e eu gosto muito disso, né, ou seja, essa aproximação, né, com os fatos, com as histórias, a lágrima, os olhos que se enchiam de lágrimas na hora de eu contar suas memórias. Eu nunca esqueço de uma senhora que, quando ela lembrou da ferrovia, ela chorou, gente, porque eu acho que ela não casou com o maquinista que ela era apaixonada. E o pai, acho que fez ela casar com outra pessoa. Lá eu lembro daquele moço que eu acenava, ela sabia o horário do trem que passava para dar tchau pro moço, né? Porque antigamente era assim. Então, é permeado de emoções, por isso nós temos que valorizar a memória viva, né? Das pessoas que são da nossa terra, que são das cidades de vocês. Quem conhece aqui? É um lugar clássico em Ponta Grossa. Colégio Regente Feijó, né? E o colégio antigo, o Colégio Santana, ele é anterior ao Regente Feijó, gente. É uma das construções mais antigas de Ponta Grossa, uma das. E hoje foi depois do Colégio São Luís, eu estudei lá, né? Eu estudei também uma semana no Regente, mas estudei uns 5 anos no antigo Colégio São Luís, e as escadarias, né? Lembro que a gente subia, tinha que subir devagar, porque a madeira rangia, né? E a professora, é muito velha essa escada, vocês não podem subir todos correndo ao mesmo tempo. E depois que a gente cresce, a gente vai entender a dimensão, né? Do cheiro, da parte do subsolo do colégio, a estrutura dele. Vejam quanta coisa mudou, gente. A verticalização da cidade, não tinha praça, olha, praticamente o início, né, da elaboração de um jardim. Então, a criança, você mostra uma foto atual. Lembre que a criança tem que partir do ponto que ela conhece. É diferente do adulto. Tá? A gente depois você mostra como que era antigamente. O que que mudou? Como que era antigamente? O que que mudou para agora? E aí vocês vão construindo análise com eles. Gente, além do Facebook, das páginas que eu vou mostrar aqui, também tem o Antigamente em Ponta Grossa. Tem fotos maravilhosas e quero agradecer essas pessoas pela oportunidade que elas nos dão de partilhar essas lembranças tão lindas, né? A estação ferroviária aqui, ó, perto do shopping Palladium lá. Então, como que ela era, né, gente? Não tinha calçamento, o meio de transporte, o tipo de roupa que as pessoas usavam. Olha o senhor de terno, chapéu e bicicleta, né? As araucárias ao fundo. Então, a gente consegue trabalhar, né, com toda essa dinâmica. E agora, como é que é? Essa foto foi feita por mim mesmo, né, gente, num curso que eu dei. E aqui nós vemos, né, o processo de urbanização, o meio de transporte mudou, organização de placas de trânsito, né, o próprio jardim ao meio, as cores, a tecnologia que envolve. Então, nós temos muita coisa aqui para explorar com as crianças. Tá? Então, olha aqui, ó, Ponta Grossa, Memórias e Fotos Atuais, que é um dos lugares do Facebook que eu curto e acompanho. Também temos esse, Ponta Grossa, Memória Viva, e tem o Antigamente em Ponta Grossa também, tá, gente? Fantástico. Lembram lá do livro, né, do Guilherme Augusto Araújo Fernandes, quando aquela caixa de sapato com as memórias? Foi daí que eu tirei essas fotos, gente. A famosa caixinha, não era uma caixa de sapato, mas uma caixa de papelão, assim, reforçadinha, né? Esse aqui são fotos da minha família, né, de tios, né, do passado, tios do meu pai, e que ele guardou. E eu acho muito interessante. Desde trabalhar o estilo das roupas, o casamento como era, né, apenas
apenas a questão da cerimônia, o retrato da foto. Não tinha festa, não tinha pre-wedding, como tem hoje, né? As coisas chiques, né? Vejam os vestidos de noiva, né? A característica aqui, os ternos, né? A questão da religiosidade muito forte. E o verso das fotos, gente, trazem a época, né? Essa aqui é de 1962, a foto, tá? E vai falar que era uma lembrança aos padrinhos, né? Então, tem as datas, a quem era, porque as pessoas não faziam festa, muitas vezes tiravam uma foto para mandar para as pessoas mais queridas, porque era uma questão, muitas vezes, cara, né? Esse menininho aqui, olha, eu ofereço com 2 Fs, né? 1928, gente, imagine essa foto aqui. Até em modelo de cartão postal, né? Eu falei pro pai, nossa, na época devia ser algo chiquérrimo, né? Você fazer uma foto tua em modelo de cartão postal. As roupas, gente, eu entrevistei alguns senhores de Ponta Grossa que me contaram que ganharam o primeiro par de calças quando foram estudar no colégio ferroviário, que era um rito de passagem. Você ganhava o primeiro par de calças, o terno, que era mandado fazer no alfaiate como um rito de passagem, que você estava entrando na vida por trabalho. Então, veja o príncipe George da Inglaterra, ele não usa calça, gente, ele usa shorts com meia, que é uma tradição entre os ingleses, né? Então, veja que a influência da cultura europeia nas nossas vidas também, né? Na questão do passado, os menininhos de terno. Então, era um momento especial tirar uma foto, porque é algo caro, era difícil, não era todas as pessoas que tinham uma câmera, tudo bem? Aqui, esse bebê parece mais recente, né? Meu pai falou, pelo que ele lembra ali, a descrição, deve ser mais ou menos da década de 60, 70 também, tá? Então, né, outra imagem, né, dos padrinhos, uma lembrança de 1 ano e 3 meses, né, para os padrinhos. Então, nós conseguimos, as crianças têm essas memórias, têm as fotos da infância. Eu lembro os alunos, quando levaram para mim, né, o ano passado, ano retrasado, as fotos, eles rindo, lembrando. Na minha casa também tinha esse pinguim na geladeira, eu também tinha uma roupa parecida com essa. Então, isso vai revelando as identidades, os pertencimentos. Tá, gente? Muita coisa, né, para falarmos, mas eu quis ser mais objetiva, até porque a professora Karine me ajudou com um aprofundamento teórico. Imprensa, gente, eu vou dar uma dica aqui, tá? Cuidado com a imprensa, porque ela tem um público específico para o qual ela é escrita, tá? Então, muitas vezes ela é destinada, ela é bastante trabalhada nas palavras, nas intenções, cuidar com isso. Quando você for trabalhar com os anos iniciais, já com interpretação, é bom trazer uma fonte, uma notícia por várias fontes, para que as crianças já comecem a perceber essa diferença nas manchetes, no uso das palavras, nas intencionalidades. Por trás, né, do jornal. A gente sabe que existem vertentes políticas e ideológicas nos jornais brasileiros, ok? Nunca foi mistério para ninguém isso. Então, essa reflexão nós temos que fazer. A imprensa e a questão do fato, o que realmente é fato, os acontecimentos, a notícia e a informação. Porque o jornal, ele é informação, mas até que ponto ele se transforma em conhecimento? E aí nós trabalharmos essa informação em conhecimento, com aprofundamento, com pesquisa, né, ajudando os alunos a compreenderem contextos, situações. Aqui, né, destacar, né, a gente é Guimarães, né, são importantes fontes históricas do presente e do passado. Então, não é só o jornal velho, atual também. Por meio deles, é possível captar evidências de mudanças, rupturas e continuidades do quê? Projetos políticos, movimentos sociais e culturais, o cotidiano das pessoas, né, modo de ser, viver, alimentar-se e vestir-se. Então, uma ótima ferramenta. E aqui uma dica, gente, ó, a Biblioteca Nacional Digital do Brasil. Aqui vocês encontram jornais da época do Império, gente. Documentos oficiais do Brasil assinados por Dom Pedro II, Dom Pedro I, tá? Então, é um lugar muito rico, gente. Acho que é uma galera pedindo permissão. Vocês me dão licença, eu já retorno. Tá? Vocês estão vendo ainda, gente, a minha apresentação? Karine, me dá uma ajuda. Sim, Fran, dá para ver, sim. Uhum. Aqui, gente, vocês podem, ó, nas exposições, aqui, na busca rápida, periódico é jornal, tá? A gente tem mapas, tem fotos, então, esse é o site, tá? Ele tem tudo, desde os documentos da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro ali, né? Eu não cheguei a ler, mas que já liberaram a questão da pesquisa lá dos ETs de Varginha. Eu não cheguei a ler, mas uma amiga minha disse que está digitalizado ali. Quem gostar, né, de ufologia, fique à vontade. E aqui os exemplos, gente. Olha os jornais que eu achei lá. Ó. O Jornal de Minas. Olha aqui, ó. 11 de agosto de 1897.
tá? Então, aqui, ó, a moeda, eram os réis, né, na época, era outra moeda. Então, trabalhar com a criança essas questões, né, que o dinheiro mudou, não é o mesmo de que nós usamos hoje. E aqui, ó, Sentinela da Monarquia, tá? Então, esse é um jornal também que, claro, né, de origem conservadora, já se dizia, Sentinela da Monarquia, né? Ele era a favor, né, gente? Ele fala das revoluções e tudo mais ali, mas sempre, né, com cuidado ali, né, para não ofender o imperador, tá? E eu vou entrar aqui, gente, no jornal para vocês verem aqui, tá? Só um pouquinho. Deixa eu compartilhar aqui agora o jornal, porque eu fiz umas marcações, tá, gente? O ser humano, né, não consegue ficar sem, olha aqui, ó. Estão vendo, gente, o jornal já? Ok, Fran. Ok. Então, eu fiz alguns destaques aqui para não ficar perdendo tempo e ler uma notícia inteira, tá, gente? Ó, 1889. Aqui, por exemplo, ó, fala do processo já, gente, que já era sentido o processo para a proclamação da República, que a monarquia já estava sendo ameaçada, ó. A revolução caminha, a guerra civil, né, aparecerá. Então, já as discussões em torno disso, porque o Brasil estava num momento, né, de inquietações muito grandes, né? Aqui, ó, um concurso da Faculdade de Direito, né, os colocados, então, a questão dos concursos públicos já existiam naquela época. Ó, os telegramas, gente, aqui, ó, tá em amarelinho em destaque aqui no canto direito, né? Então, muitos telegramas não chegavam até as pessoas, eles eram publicados no jornal, até como forma de diário, de ordens de serviço, né? Então, diferente de hoje, que a informação você clica no celular na palma da tua mão e você entra, né? Olha aqui, eu achei legal os anúncios, gente, muito legal. Por exemplo, a Flora Paulista, ó. Então, aqui, né, a questão é que se vendia chá, cera, sementes, plantas, né? Lanternas de papel, tá? Então, o que, que era vendido na época, né? Aqui também, ó, estabelecimento musical, pianos, né, harmônicos, caixas harmônicas, instrumentos de cordas, né? Então, nós vamos ver que era uma questão, né, classe das elites, ó, charutaria, né? Porque era algo assim mais comum das pessoas também, né? Grande fábrica de chapéus. Então, nós vamos ver outras aqui. Agora, esse eu achei legal, depósito de alfafa. Isso, gente, era ali praticamente no centro de São Paulo, que hoje, é claro, não vai ter lá, né, um depósito de alfafa, né, para as pessoas. Ó, a confeitaria aqui, né, e toda uma narrativa. Vocês podem explorar a linguagem, as palavras que escreviam de forma diferente, né, toda a questão do... Olha aqui, ó, chapelaria, outra propaganda, isso aqui já era mais nobre, né, gente, até pelo tamanho do anúncio. Aqui nós vamos ter a questão também de leilões, casas de importação, tá, gente? Lembrando que o Brasil, nessa época, não era praticamente permitido ter indústrias, tá? Então, muitos produtos eram importados. As pessoas que consumiam esses produtos geralmente eram das elites, tá? Vou fechar aqui. Tudo bem, gente? E voltando lá para a nossa apresentação. Vocês estão vendo agora o PowerPoint? Ainda não. Tem que entrar lá e compartilhar tudo de novo. Sim. Ele é um pouco burocrático, gente. Tem que ter um pouquinho de paciência, tá bom? Ok, gente? Ok, Fran. Uhum. Então, as revistas, elas têm um problema. Quando eu dava aula na educação básica, elas eram todas liberadas. Eu entrava no arquivo da Veja, entrava no arquivo da Super Interessante, né? Hoje não, hoje você precisa ser assinante. Mas essa aqui, revista Ciência Hoje das Crianças, ela trabalha tanto a parte da geografia, dos conhecimentos geográficos, que envolve a ciência, a física, a biologia e tudo mais, como a antropologia também, tá? Então, essa Ciência Hoje das Crianças tem vários artigos liberados, tá? De uma linguagem bem simples e tranquila para vocês trabalharem na escola. E aqui é da National Geographic, gente. Eu peguei essa reportagem como exemplo, ó. Aqui você
nos links aqui, Amazônia, Caatinga, Cerrado, vocês conseguem explorar por imagens, leituras, né, sobre os diferentes biomas brasileiros. Tá? Então, são uma opção que nós temos aí para trabalhar de forma diferenciada o ensino na escola, de forma que os alunos tenham mais interesse realmente em aprender, tá, gente? Então, algumas possibilidades que eu mostrei, eu deixei a minha fala um pouco mais rápida, né? Tentei, não sei se eu consegui, para vocês interagirem, quiserem tirar dúvidas com a gente, perguntar, para a gente poder indicar mais materiais, ok? Obrigada, pessoal. Ah, que bom, Cíntia. Fico feliz com esses feedbacks, né, professora Karine? Muito. Uhum. E também elogiaram teus jogos, tuas dicas lá, prof. É sinal que a gente, né, faz um trabalho pensando neles e eles aproveitam, que é isso que importa, né, que é o importante. Isso é verdade. Gente, dúvidas? Querem mais dicas de materiais? Querem compartilhar alguma prática de vocês nesse momento, né? Como que está sendo? Como que vocês estão fazendo para trabalhar história e geografia? Se alguém quiser compartilhar conosco, fique à vontade. Olha aqui, ó, pessoal, Karine, tem umas observações legais, Ednei, aqui, ó. Geralmente, imagens, quadros de artistas são trabalhados na disciplina de arte, né? E não no contexto histórico da geografia, isso mesmo, né? Então, é legal valorizar isso, gente. Nossa, eu me arrepio, porque, assim, a gente vê obras fantásticas, a gente fala em Da Vinci, né? Você vai lá, né, o pessoal entra filas para ver a Mona Lisa, um quadro pequenininho, né? Uma decepção. Daí, do outro lado da parede do Louvre, tem a Santa Ceia, assim, com jogos de imagem, sobreposição, quem tem primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, com toda uma ideia, né, de Da Vinci, assim, outras obras maravilhosas dele, e não valorizam. Mas por quê? Mídia, né, gente? É a Mona Lisa. Né? Então, a gente explorar isso com nossos alunos, trazer as possibilidades. Existem escultores também, né? O próprio Michelangelo, tem obras interessantes. E hoje os museus, gente, muitos deles, por causa do Covid, franceses, italianos, renascentistas, né? O movimento renascentista foi muito forte na Itália, estão liberando visitas virtuais, tá bom? Eu até tinha colocado ali também para a Edné, né, a importância, então, desses projetos e desses trabalhos de forma inter e transdisciplinar, né, porque aí é muito fragmentado nas disciplinas. Então, a arte é isso. A história não pode, às vezes, não é trabalhado isso porque é trabalhado lá em arte. Então, a gente tem que evoluir nessa questão e nesse contexto para fazer a religação desses saberes, né, de uma forma contextualizada. Isso é importante. É dar significado, né? Muitas vezes a criança vai procurar. Gente, eu lembro, meu pai adora quando eu vou pedir as coisas para ele. Pai, eu preciso das tuas fotos antigas. Meu pai tem um documento, gente, de compra e venda de um terreno do meu bisavô, que ainda, né, era a República dos Estados Unidos do Brasil, o nome do documento. Gente, a alegria que ele fica, porque ele vem me contar a história da família, esse aqui era fulano, esse aqui era, lembra da fulano? Eu falei, lembra, então esse aqui é sobrinho, não sei das quantas. Gente, é um momento que permite o diálogo com as famílias, quando vocês, né, uma roupinha da criança, da mãe vem contar a história para a criança, porque é permeado esses significados. Eu lembro os alunos, quando montaram as feiras de memórias comigo, prof, eu conheci coisas da minha família que eu nem imaginava, né, terços de oração, cartas que as vós guardavam, escrito em polonês, né, em ucraniano. Então, são relíquias mesmo que nós precisamos trazer para o diálogo em sala de aula. E como os alunos gostam, né? Eu lembro uma vez, de levar, fazer essa feira, você leva aquele telefone, né? Que não é muito mais que disco, assim, né? Que eles colocam o dedinho, lembra desse telefone? Eles amam, porque eles acham aquilo do outro mundo, né? Que eles nunca tiveram contato. Então, esse trabalho com esses, né, esses jornais que, né, a professora Franciele trouxe, levar para eles, e aí, olha, fazer esse trabalho transdisciplinar até lá na língua portuguesa, né? Quantas palavras são escritas de forma diferente, que tem, que eram, que não são mais. Então, a partir de um projeto ali com aquele jornal, quantas áreas de conhecimento a gente pode atingir? É muito bacana. Carinho, eu lembrei da dica que eu ia falar, que eu comentei contigo. Gente, celular. Tem gente que tem celular com câmera em casa jogado numa gaveta. Verdade. Você
o chip, gente, a câmera é usável ainda, tendo memória. Você limpa o celular, tira, né, as coisas antigas para liberar memória. E dê para as crianças na escola, para cada um, cada semana, ou 2 vezes por semana, fazer uma foto do momento, de algo que acha interessante, que queira marcar. Trabalhar o lugar, conceitos de paisagem, né? Esse representa algo atual, mas antigo. Né? Então, trazer as crianças para produzirem também seus olhares, que a gente possa enxergar os olhares das crianças, ou como a Karine destacou bastante na aula passada, os desenhos, né? Então, permitir o processo criativo neles também, tá, gente? Mais alguém, gente? Mais algum comentário? Alguma prática? A Kelly colocou ali, né? Articulação interdisciplinar é de suma importância, visto que amplia a construção de saber. Eu, particularmente, gosto muito. É isso mesmo, Kelly. E como a gente colocou, né, o nosso conhecimento, né, sobre os CMEIs. Os CMEIs trabalham muito dessa forma. Algumas escolas particulares trabalham, né, por meio desses centros de interesse, por meio desses projetos, né, o que está acontecendo no próprio agora na televisão, né, então eles conseguem aliar essas áreas. E aí também é muito complicado, porque aí quando passa dessa educação infantil, às vezes, para o fundamental, porque a educação infantil tem todo esse conhecimento, a gente consegue fazer todo esse trabalho, e aí no fundamental volta-se essa fragmentação muito forte, muito, né, muito interiorizada. E essa cultura maior ainda para o ensino fundamental, o 6º ano, porque daí a criança, coitada, tem que deixar de ser criança de uma hora para outra e se tornar um mini adulto. Exato. Então, nós temos que respeitar esses momentos e a nossa sensibilidade, no que nós acreditamos, a nossa metodologia é muito importante nesse processo. Já. Gente, por mim, depende de vocês, né? Nós elaboramos nossa apresentação e esperando de vocês, né? Nós podemos passar as dicas para vocês, como a Karine falou dos livros, é excelente os livros. Eu tenho esse aqui também, gente. Eu ia passar para a Karine, mas foi falha minha, né? Com a correria, ó. Da minha janela, ó, para trabalhar geografia, lugar, paisagem, tá? É uma questão, assim, de, depois disso, trabalhar com as crianças. O que elas veem da janela dela? Né? Muitas vezes da janela da sala de aula, aos arredores da escola, trabalhar o lugar, tá? Então, também, né? Muitas vezes as crianças saem passear. Tem também os livros das lendas brasileiras, a Karine mostrou mas tem outros também, gente, com outras lendas. A riqueza cultural indígena é muito grande, e as pessoas não valorizam isso. Desde a astronomia indígena, né? Quem um dia tiver a oportunidade, quando reabrir o Parque de Ciências Milton Freire, eles fazem uma apresentação lá dentro do laboratório de astronomia deles, do observatório, falando como os índios enxergavam o céu. Muito mais simples do que os gregos, gente. Muito mais fácil. Né? E nós não valorizamos isso na escola. Isso mesmo. Ali eu vi também que colocaram dicas de memórias em museus, é o tema do nosso próximo encontro. Então, acho que no próximo encontro a gente vai trazer bastante aí para vocês, agora, principalmente nessa época que, né, que a gente está, dos museus, que agora estão abertos para a gente fazer essas visitas virtuais, e aí vamos falar também, então, sobre a questão das memórias, sobre essas fontes orais, né, sobre essa percepção da memória, né, no contexto histórico. Isso, Randa, aprofundamos mais, exploramos os museus também. Ok, gente? Olá, Karine, hoje a gente não deu um chá muito grande no povo, né? Acho que a gente ficou tão preocupada, né, no encontro passado, que hoje a gente tentou sintetizar. Mas qualquer coisa a gente complementa, né, Karine? Nós temos muita dica de material, a gente aproveita e complementa e manda no Word para vocês de novo. Isso mesmo. Pessoal, vamos tirar uma foto, então? Boa, a gente esqueceu na vez passada. Isso mesmo. Então, quem puder aí abrir as suas câmeras, aí vocês podem nos ajudar também. Oi, Emerson! É bom ver vocês. Oi! A gente tira foto, vocês vão tirando daí que cada um pega um ângulo também, depois a gente compartilha, tá? Tem um monte de bolinha ali ainda, gente. Vamos ter aula com a professora Franciele, já dá uma penteada no cabelo, porque eu vou abrir a câmera, né? Com a professora Karine também, então você já se prepare.
Ó, quem tá aí que são as minhas acadêmicas, né? Amanhã eu vou pedir para abrir para tirar uma foto. Então, ó, tira o pijama pelo menos, né? Pega assim, ó, porque a gente se arruma agora da cabeça, né? Aqui, né? Cabeça para cima, né? Se tá de chinelo, de pantufa, não interessa, gente. Olha, a Kelly já tá na cama. Tudo bem, então. Quem puder ligar, liga, a gente vai fazendo os prints aí, tá bom? A Fran ali também ligou, isso. A Deise. Já sumiu a Deise. Ah, beleza. Tô de olho aqui, ó, gente. Ah, mas é bom vê-lo, gente. Hoje de manhã já matei a saudade das meninas da manhã, né? É muito gostoso ter esse contato mesmo. Para nós é um privilégio estarmos aqui compartilhando um pouco do que a gente conhece com vocês, trazendo, acho que, um pouco de contato nesse momento, né? Que o conhecimento não para, que o aprendizado não para. Isso que é importante. Que a nossa capacidade de adaptação, de auto-organização, né? Cada vez se sobressaia mais para a gente poder vencer, né? Todos esses desafios e nos tornarmos, sim, professores e profissionais melhores, né? Acho que a gente tem tudo para aproveitar aí desse momento para levar aí para nossa, né, para o processo de ensino-aprendizagem, para nossa profissão de forma geral, né? Obrigadão, então, gente. Então, até o dia 3 de agosto, né, professora Karine? Isso mesmo, nosso... É o nosso último encontro, tá? E fechamos aí esse nosso ciclo, né? Pretendemos com a professora Karine abrir outros cursos de extensão, mas mais para o finalzinho de ano, né, Karine? Mais para novembro, né? Sim, talvez alguns sobre, a gente pensou da transdisciplinaridade, aí projetos, sabe, que façam essa integração. A gente vai pensar aí e a gente avisa vocês. Ok, pessoal? Uma boa Professoras, semana, só que tudo de queria bom. agradecer Oi. e parabenizar vocês, as duas. Ótimas Obrigada. observações, tem acrescentado muito. Eu estou no 3º ano de pedagogia. O ano que vem, se Deus quiser, já encerro, né? Essa Que batalha. bom. Mas, assim, parabéns. Tem sido muito enriquecedor essa divisão de conteúdo aí, esse compartilhar de vocês. Ai, que bom, então. Que bom. Ficamos muito felizes, Cristiane. Então, Isso. boa noite, um abraço, né, pessoal? E até o dia 3. Quem não colocou nenhum boa noite, não escreveu nada ali, coloca só alguma coisinha ou seu nome para deixar registrado para que a gente possa convocar a frequência, tá bom? Isso. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Até. Tchau.